E depois de a ditadura venezuelana acusar o Brasil de ingerência e grosseria e convocar seu embaixador em Brasília, Lula tentou minimizar a crise entre os países. Ontem, durante entrevista para a Rede TV, o presidente brasileiro afirmou que o povo venezuelano é quem deve cuidar de Nicolás Maduro. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então é o seguinte, sabe, eu quero que a Venezuela viva bem, que, sabe, eles cuidem do povo com dignidade, sabe, e eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Nós fizemos uma nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela faz como fez comigo, de não me deixar ser candidato em 2018. Olha só, Silvio, antes que alguém pergunte, quem entrevistava o presidente Lula nesse podcast eram os senadores Cajuru e também a Leila do vôlei. Ela que participa desse podcast chamado podcast Podcar Liberados, e ele foi veiculado então pela Rede TV. Essa entrevista que foi concedida na semana passada, a gente até divulgou alguns trechos que foram liberados antecipadamente, mas a entrevista na íntegra foi ao ar ontem na Rede TV, esse podcast então que é capitaneado pelos senadores Cajuru e pela Leila do vôlei. Nossa, mas que coisa mais esquisita isso, né? Eu achei estranho demais. Bom, sobre o conteúdo, vamos nos ater aqui ao conteúdo da entrevista. O Lula, ele não sabe para que lado olhar. É aquela situação em que biruta de aeroporto. Uma hora olha para um lado, hora para outro. Por quê? Ele é amigo do ditador Nicolás Maduro, estendeu um tapete vermelho para o Nicolás Maduro vir a Brasília logo no começo de seu governo. E aí, o que acontece? Houve uma fraude, né? Uma fraude gritante nas urnas na Venezuela, e o Lula ficou em maus lençóis, porque ele não pode falar que foi uma fraude, afinal de contas é amigo dele, e o Nicolás Maduro mandou um recado muito claro para ele: olha, eu não falei nada sobre eleição no Brasil, eu não contestei a justiça eleitoral no Brasil. E, ao mesmo tempo, ele também não pode apoiar, endossar o Nicolás Maduro, que é o que ele queria, porque é o que o PT quer. O PT soltou uma nota, divulgou uma nota apoiando o Nicolás Maduro. Mas o Lula e o PT é Lula, Lula é PT. Nada acontece naquele partido sem que o Lula não chancele. Porém, o Lula não pode fazer isso porque fica em uma situação desconfortável com a imprensa velha que o apoia. Porque a imprensa não pode também, ao mesmo tempo, endossar o que aconteceu na Venezuela. Então, é uma grande confusão. E o Lula é obrigado a fazer esse papel. Mas que podcast esquisito. Isso eu nunca tinha visto. Augusto, a batata quente, agora Lula jogou de volta para o ditador Nicolás Maduro. Eles brincaram de jornalista com competência, imitando os jornalistas estatizados. Faltou a frase: o senhor não deve nada à justiça. Pois é o seguinte, ele não tem nada a ver com a Venezuela. Tá, e ele não fez campanha para a reeleição ou sucessivas reeleições do Maduro. Ele participou de comício, ele mandava vídeos para lá, ele trouxe como grande figura, né, do continente, e trouxe para a posse dele como convidado especial o Maduro. Existia até agosto, eram 700 mil os venezuelanos contabilizados no Brasil, porque muitos entraram clandestinamente. E não é problema. Ele participou da elaboração de um acordo mentiroso, né, em que o Maduro prometeu entregar o poder a quem vencesse a eleição, e não é nada com ele. Quer dizer, é muito cinismo, não é mentira só. É muito cinismo, porque tem sido tratado como idiota pelos caras que ele sempre tratou como grandes governantes. Gênios da raça, tá aí. Gente que conversa com um passarinho, manda o Lula andar, e aí o Lula tem que dizer que não tem nada a ver com ele. Deixa eu jogar para a Ana. Você conhecia esse podcast, Ana? O Podcar Liberados?
comandado aí pelo Jorge Cajuru e pela Leila Barros? Não, muito obrigada, viu, Paula, por me apresentar esse belíssimo podcast. Não conhecia. Só apenas duas considerações sobre o que a gente acabou de ver. Primeiro, a senadora Leila e o Cajuru balançando ali a cabeça, da mesma forma que a imprensa militante fica ali balançando a cabeça quando o Lula disse: eu quero ferrar, usou outro, né? Outro verbo com o Sérgio Moro e os jornalistas ali rindo, né? Isso é uma pena. Em relação à senadora Leila, é uma pena mesmo que uma atleta como foi a Leila, fui inclusive parceira da Leila no vôlei de praia, uma atleta que sempre lutou pelos direitos dos jogadores, que sempre foi ética como jogadora, se ajoelhar à esquerda nefasta, uma jogadora se esconder como política agora atrás de falsas promessas, falsa proteção, falsa tolerância. É muito triste ver isso. E o outro ponto é sobre o que o Lula disse em relação... Bom, o presidente dos outros a gente não mexe. O presidente dos outros, eles que cuidem dos outros e eu vou cuidar do meu povo. Mas, gente, não tem 5, 6, 7 dias que ele disse que se Donald Trump vencesse, seria a vitória do fascismo, do nazismo? Então, não dá para entender, Paula. O bom é que, diferentemente deles, do nosso lado, a gente pede para falar mais. Falem, falem. Enquanto eles querem nos censurar, a gente quer é que eles falem bastante. Porque quanto mais eles falam, mais o mundo, não digo nem o Brasil, mas o mundo vê o quanto essa esquerda que proclama, né, as proteções, as democracias, as minorias, o quanto essa esquerda é falaciosa e mentirosa.